paz, irmãos. Graça e paz. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje para juntos louvarmos ao nosso Deus, mesmo que distantes fisicamente, mas em comunhão, para que nós possamos nos lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos trazer vida, para nos trazer esperança, para que nós possamos nos fortalecer e enfrentar momentos como estes que estamos vivendo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Cantemos todos juntos. Bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e rei, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Queridos, bom dia, paz de Jesus. Mais uma vez juntos aqui, que coisa boa, né? Poder participar desse momento de culto, de celebração, e sempre ouvindo no início uma canção que nos inspira e traz lembranças,
traz um momento de regozijo, né? Que coisa boa. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração durante toda a semana e tenha deixado o desejo de que esse momento seja um momento de muita inspiração, de muita edificação. É esse o nosso desejo, tá bom? Então, eu quero trazer algumas informações para vocês que são importantes. Primeira coisa, acesse as nossas redes sociais, tá certo? Vá lá no YouTube, vá lá no Instagram, se inscreva, dê seu like, tá certo? Na hora que nós estivermos fazendo as nossas transmissões, o chat sempre está ativo, vá lá, comente, dê a sua palavra, encoraje outros ali, isso é muito importante, tá certo? Sempre estamos ali, às vezes nós damos uma palavra no início, uma palavra no final, mas sempre ali, junto com vocês no chat, celebrando ao Senhor, tá certo? Então vá nas redes sociais e coloque lá a sua inscrição, que é muito importante para nós. Temos investido nessas ferramentas, quase que de uma forma, nesse momento, inesperada, para investir tanto nessas ferramentas. Nós já trabalhávamos com o culto online, mas agora temos apenas essas ferramentas para nos reunir. Então, temos feito isso de forma muito especial, tá certo? Isso é tudo para vocês, viu? Queridos, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês nós estamos nas quartas-feiras também fazendo o nosso culto de gratidão. Sempre tem uma palavra, sempre tem uma canção inspirativa, e eu gostaria que você pudesse compartilhar isso, sabe? As quartas-feiras também é um momento, nós temos durante o meio da semana, é um momento especial para renovar as forças, né? Para restaurar o coração. Às vezes a gente tem tanta coisa que mexe com a gente no início da semana, então chegando na quarta-feira à noite, 19 horas, você poder ouvir uma palavra, é muito bom, tá certo? Então passe essas informações, divulgue isso, leve à frente o canal do YouTube e também o Instagram da igreja nas quartas-feiras, tá bom assim? Uma outra coisa é que a partir de hoje, eu avisei isso no domingo passado, e a partir de hoje nós estaremos fazendo uma nova experiência, ampliando o serviço da igreja, e logo após a reflexão da manhã, nós daremos alguns minutos, tá certo? Você não vai desligar a sua live, você continua lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Você vai ter ali alguns minutos, talvez 2, 3 minutos, para você pegar um papel, uma caneta, pegar um copo com água, tomar uma água, ir ao sanitário e voltar, para que você continue, e a gente vai ter de volta agora a lição da escola bíblica, tá bom assim? Então, a partir de hoje, logo após a nossa reflexão da manhã, nós vamos voltar com a nossa escola bíblica, tá certo? E hoje estaremos fazendo a lição número 6 do livro de Efésios. E nós estamos trabalhando aquela série Lições de Vida, estamos no livro de Efésios e vamos fazer uma revisão da lição 6, tá bom? Então você certamente vai ser muito abençoado, e a partir de agora, todos os domingos, após a reflexão da manhã, estamos com a nossa escola bíblica. Então, que Deus nos abençoe, que abençoe a toda a equipe, tanto de facilitadores como a equipe de comunicação. Eu tenho falado isso o tempo todo, eles têm trabalhado incessantemente e com muita excelência, de forma maravilhosa, para que o nome do Senhor seja propagado através das redes sociais também. Então, louva o Senhor por isso, tá bom? Vá lá e aproveite, daqui a pouquinho começa a nossa escola bíblica, tá certo, filhos? Eu quero também trazer uma palavra de gratidão à igreja, àqueles que conseguiram mudar a sua forma de contribuição, que muitos eram presenciais e atendendo ao pedido da equipe de finanças da igreja, começaram a fazer as suas contribuições através de transferência ou de depósito bancário. Então, louva ao Senhor, nós conseguimos honrar as nossas obrigações durante esse mês, e pedimos aos irmãos que continuem com um coração grato e sendo
pessoas abençoadoras através das suas contribuições. E isso é uma coisa especial. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque conseguimos honrar, inclusive com as cestas básicas que nós doamos às comunidades, queridos. Isso foi uma bênção do Senhor, tá certo? Então, tanto a comunidade de Roda de Fogo, nós temos as crianças que são assistidas ali na comunidade, foram mais de 32 cestas, e preparamos mais algumas também para aqueles que são da igreja, são membros da igreja e estão em dificuldade também. Então, louvo ao Senhor, porque é a sua contribuição, são as suas doações também de gêneros alimentícios que têm ajudado a manter esse serviço, mesmo em tempos de dificuldades. É exatamente agora, na hora da dificuldade, que nós vamos ver a Igreja do Senhor agindo de forma liberal e abençoadora. Então, glorifica o Senhor por tua vida. E se você ainda não conseguiu fazer, teve alguma dificuldade para fazer a sua contribuição ou trazer a sua doação para as cestas básicas, observe lá no Instagram, nós estamos sempre orientando, no site da igreja. Se tiver dúvida, ligue para o WhatsApp da igreja, o celular da igreja, tá bom? Vai aparecer aí no vídeo o número do celular da igreja, que é o WhatsApp. Pegue as informações com a nossa secretária, tá bom? Ela está à disposição, trabalhando home office para atender você e tirar todas as suas dúvidas. Então, olha esse número que está aí aparecendo para você, do número do WhatsApp da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, para tirar suas dúvidas, ou através das redes sociais também, tá certo? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo que você tem feito, tá certo, querido e querida? E uma última coisa é também dizer a vocês que estamos pedindo a Deus sabedoria, usando todas as formas para entrar em contato com a membresia da igreja. Estamos dando prioridade àqueles que estão enfermos, estamos dando prioridade aos mais idosos, né? E feito visitas virtuais, caminhado, tentado da melhor forma acompanhar a igreja. Não estamos parados, filhos. Estamos pedindo a Deus muita sabedoria e, acima de tudo, as madrugadas orando, as madrugadas pedindo a Deus que cuide do seu povo, que cuide das nações. Eu tenho dito isso a vocês. Cuide das nações, Pai querido, e aqueles que estão sofrendo nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia. Nós temos orado e pedido a Ele que cuide também do Brasil. Mostre ao Brasil que uma nação que clama ao Senhor, uma nação que se ajoelha diante da majestade do Senhor e pede a Ele, e se entrega a Ele, pede a Ele que dirija a sua vida. Essa nação, ela é abençoada. E eu creio que o Brasil tem feito isso em boa parte da sua população. E eu quero te pedir que continue orando, intercedendo pelos profissionais da saúde, todos eles, intercedendo por todos aqueles que estão nas ruas o dia todo, trabalhando em serviços essenciais, para que eu e você possamos, dentro de casa, também fazer a nossa parte. Vamos orar por todos eles sempre, tá certo, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus nos dirija em todo o tempo. E ore pelas famílias que estão sofrendo, por seus entes queridos estarem talvez acometidos da Covid-19 ou estarem em hospitais. Ore para que Deus traga conforto, consolo, que excede o entendimento. Que Deus nos abençoe, que Deus dê direção para nós em todo o tempo. E eu quero te convidar para, nesse momento, que nós possamos começar a nossa reflexão desta manhã. E nesta manhã, com o nosso irmão seminarista Cândido Revoredo, tá certo? E dando início a uma série de mensagens no livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, hoje pela manhã, você vai ouvir a primeira mensagem de uma série em Tessalonicenses, introdução e capítulo 1º de 1ª Tessalonicenses. Que Deus use mais uma vez nosso seminarista, o irmão Cândido Revoredo, e que você seja muito abençoado. E logo após a mensagem, aquilo que eu avisei no início. Você vai ter alguns minutos, pega teu material, toma tua água, vai ao sanitário, volta, para que você possa dar continuidade à escola bíblica, tá certo? Que teremos início a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém, filhos.
Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possam estar presentes em nossas vidas. Hoje, domingo pela manhã, mais uma vez, estamos juntos, mesmo distantes, mas juntos, para louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Nessa manhã, nós estaremos dando início ao estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o estudo dessa manhã que estamos começando, um novo livro, uma nova carta, uma carta belíssima que certamente irá nos trazer ensinamentos valiosos. Eu convido os irmãos a que possamos juntos acompanhar a leitura desse texto do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos conduza nessa manhã e que a palavra seja pregada com fidelidade. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Pai, estamos iniciando mais uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Que Tu possas nos conduzir, Senhor, da forma como Tu queres, Pai, da forma como Tu planejaste. Que a mensagem nessa manhã possa seguir a orientação do Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora fazer a leitura do texto bíblico na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta à igreja de Tessalônica com alguns objetivos. Mas antes de nós entrarmos nesse primeiro capítulo e nos objetivos pelo qual Paulo escreve essa carta, é necessário fazermos um resumo sobre como que essa igreja surgiu. Os capítulos, no final do capítulo 15 de Atos em diante, nós temos o relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa segunda viagem missionária, que ocorre após logo o concílio de Jerusalém, Paulo ele tem a ideia e o objetivo de visitar as igrejas que ele havia plantado e fundado na sua primeira viagem missionária. E ele segue a sua viagem, ele dá início à sua segunda viagem missionária com esse objetivo, de ir até a Ásia e visitar as igrejas que ele havia fundado em sua primeira viagem. Porém, quando Paulo chega em Troade, ele tem uma visão de um homem da região da Macedônia, e esse homem, nessa visão, pede para que Paulo atravesse a fronteira e vá até a Macedônia ajudá-los. E Paulo, tendo convicção de que isso era uma ação do Espírito Santo de Deus, Paulo faz isso. Ele vai até a Macedônia, ele entra na cidade de Filipos. Em Filipos ele tem um encontro com uma mulher vendedora de púrpura. Essa mulher vem da região da Ásia, chamada Lídia,
e Lídia se converte, abre as portas da sua casa e praticamente na casa de Lídia surge a primeira igreja da Europa, a igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Em Filipos, Paulo também ele é perseguido, há uma grande perseguição ao apóstolo, ele é preso, depois ele é milagrosamente liberto da prisão através de uma intervenção de Deus, quando um terremoto abre as cadeias e Paulo é liberto. E logo após Paulo vai até Tessalônica. Tessalônica é a capital da região da Macedônia, uma cidade grande no seu primeiro século, uma cidade com mais de 200 mil habitantes. E nessa cidade, quando Paulo chega, esse fato está narrado em Atos capítulo 17, ele encontra uma sinagoga judaica e durante 3 semanas ele ensina, ele prega que Jesus morreu na cruz, mas também prega que Jesus ressuscitou de entre os mortos. E a pregação de Paulo em Tessalônica, durante esses 3 sábados, essas 3 semanas, ela surte um efeito extraordinário. O texto de Atos vai dizer que judeus são convertidos, gregos se convertem e mulheres da nobreza da cidade de Tessalônica também se convertem ao Evangelho. Então, nesse momento nasce a igreja em Tessalônica, uma igreja de judeus, de gregos, de mulheres. E também em Tessalônica, Paulo recebe algumas perseguições, ele é perseguido. Ele se hospeda na casa de um homem chamado Jason, e na casa desse homem, Paulo passa as suas primeiras semanas em Tessalônica, e quando a perseguição se abate sobre ele, ele sai de Tessalônica, ele vai até Bereia. Em Bereia também ele é perseguido pelas mesmas pessoas que o incomodaram em Tessalônica. Então Paulo sai da região da Macedônia e vai até a região da Acaia, onde ele chega até Atenas, e em Atenas ele fica aguardando a chegada de Silas e Timóteo. E nesse momento em Atenas, Paulo está preocupado, porque o apóstolo sabe que a jovem igreja de Tessalônica, que ele havia plantado há pouco tempo, há poucos meses, estava sofrendo perseguições. Havia perseguição por parte de judeus, de gregos, de pessoas que queriam destruir aquela igreja, que não queriam que aquela igreja crescesse e se solidificasse naquela cidade. Havia alguns argumentos dizendo de que a ideia de que Jesus era rei batia de encontro com a ideia da soberania, a princípio, do imperador romano. Então esse foi um dos motivos que fizeram com que a perseguição se alastrasse à igreja de Tessalônica. E Paulo agora em Atenas, ele sabe da preocupação que abate no seu coração, na sua mente, daquela igreja que poderia estar sofrendo e estava sofrendo perseguição. Então Paulo envia Timóteo. Timóteo vai até Tessalônica para que Timóteo possa observar como está o andamento da igreja, como que a igreja está se desenvolvendo num ambiente de perseguição. Foram momentos difíceis para o apóstolo, até que Timóteo volta e traz a notícia para Paulo de que aquela igreja jovem, aquela igreja recém-formada, aquela igreja que aparentemente não tinha experiência nenhuma, aquela igreja estava firme no Senhor. E essa mensagem alegrou demasiadamente o coração do apóstolo, a ponto de, agora em Corinto, ele escrever essa primeira carta. E ele escreve essa carta aproximadamente no ano 50 ou 51 da nossa era cristã, com alguns objetivos. O primeiro deles é agradecer a Deus pelo comprometimento da igreja de Tessalônica, pela firmeza, pela igreja que se solidificou em tão pouco tempo em meio a perseguições. Paulo também utiliza essa carta para trazer algumas instruções a essa igreja, como, por exemplo, alguns entes queridos dos irmãos da igreja de Tessalônica haviam morrido e havia uma dúvida como seria a ressurreição dessas pessoas. Então, isso gerou um problema dentro da igreja, talvez não um problema, mas uma dúvida. E Paulo também escreve essa carta para dirimir essa dúvida. Havia também o próprio questionamento da idoneidade de Paulo. Então, Paulo também escreve para defender o seu apostolado. Então, meus irmãos, é uma carta que nos ensina muito, é uma carta valiosa. E nessa manhã nós iremos tratar o primeiro capítulo. É esse capítulo que traz um pouco da introdução e dos motivos iniciais pelo qual Paulo escreve a carta à igreja de Tessalônica. Logo nos primeiros 3 versos do primeiro capítulo, Paulo vai fazer um agradecimento a Deus, é a primeira oração de Paulo, em que ele vai agradecer a Deus
pela vida da igreja, ele vai agradecer a Deus pelos irmãos de Tessalônica, e o motivo que faz com que Paulo agradeça a Deus está logo nos 3 primeiros versos. Paulo vai descrever, Paulo vai destacar 3 características que havia na igreja de Tessalônica. Era uma igreja que tinha uma fé operosa, era uma igreja que tinha um amor abnegado, e era uma igreja que tinha uma esperança firme, uma esperança constante, uma esperança que não se abalava. Então, fé, amor e esperança eram 3 características de uma igreja jovem que havia nascido há pouco tempo e que fez com que o coração de Paulo se alegrasse. E ele escreve trazendo logo essa primeira informação de gratidão a Deus pelas características que ele acaba de falar, que era a fé, o amor e a esperança na volta de Jesus. Mas logo no verso 4, Paulo vai trazer um outro destaque. Paulo vai dizer que ele tem certeza, que ele tem convicção de que Deus escolheu aqueles irmãos de Tessalônica, que na verdade quem plantou aquela igreja foi Deus, Deus os escolheu. E Paulo vai trazer essa afirmação para poder consolidar a ideia de uma igreja que tem fé, amor e esperança. O que Paulo está dizendo é que ele tem certeza que essas características que estão presentes na igreja de Tessalônica são características plantadas pelo próprio Deus. É através da pregação do Evangelho que Paulo entende que aquilo não é característica da igreja própria, não foi a igreja de Tessalônica que decidiu ter fé, amor e esperança, mas foi o próprio Evangelho que implantou isso na vida daqueles irmãos. Então, o primeiro capítulo, Paulo vai tratar de agradecer a Deus por essas características que estavam presentes na igreja de Tessalônica. Mas eu gostaria, nesse primeiro capítulo, destacar 3 pontos que eu acho que são fundamentais para o nosso entendimento do que estava acontecendo na igreja de Tessalônica e que a compreensão desses fatos será de grande valia para a nossa vida hoje, para o nosso contexto, para a nossa realidade. O tema da mensagem nessa manhã é o poder do Evangelho. É o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, o poder que o Evangelho faz na vida de uma igreja. Então, esse é o tema da mensagem nessa manhã, o poder do Evangelho. E em Tessalônica, nós poderemos observar uma primeira característica, que o que o poder faz na vida da igreja em Tessalônica. Se você olhar os versos 8, 9 e 10 do primeiro capítulo, nós iremos observar Paulo afirmando que aquela igreja formada por judeus, gregos e mulheres da nobreza, uma boa parte dessas pessoas, elas vieram de um mundo idólatra. A religião, na época, na Grécia, normalmente as cidades possuíam várias divindades, alguns templos, estátuas, imagens, que faziam referência aos seus deuses, às suas divindades. Era uma cultura politeísta. E o que Paulo está dizendo nos versos 8, 9 e 10 é que o poder do Evangelho libertou essas pessoas da idolatria. É a primeira característica que nós encontramos numa igreja que recebe verdadeiramente o Evangelho. É que o poder do Evangelho liberta pessoas da idolatria. E é isso que acontece com aqueles irmãos. Eles definitivamente rompem com a idolatria. Eles rompem com o estilo de vida que eles possuíam. Talvez herdado dos seus pais. Alguns, eu acredito, que já viviam essa vida de idolatria há décadas. Mas quando eles têm um encontro com Cristo, através da pregação do Evangelho, suas vidas são transformadas. Eles abandonam a velha vida, a antiga vida, e se rendem aos pés do verdadeiro Deus, Senhor e soberano do universo. Essa é a primeira característica que nós encontramos do poder do Evangelho na igreja e na cidade de Tessalônica. A segunda característica que fica bem evidente nesse primeiro capítulo é que logo após aqueles homens se converterem e abandonarem a vida antiga, o texto vai dizer, Paulo vai dizer, que eles se tornaram imitadores de Paulo e de Jesus. Ou seja, é um processo de transformação. Eles são convertidos e durante esse período que Paulo passa em Tessalônica, Paulo vai discipulando esses irmãos. Esses irmãos vão sendo discipulados, ensinados no Evangelho. Quando Paulo já não mais está em Tessalônica e agora já está em Corinto, antes de receber a notícia de Timóteo sobre a situação da igreja, Timóteo aproveita também a oportunidade para ensinar os irmãos um pouco mais sobre o Evangelho.
Então, essa segunda característica de pessoas que viviam na idolatria e são transformadas pelo poder do Evangelho. Essas pessoas agora se transformam em imitadores de Paulo e de Jesus Cristo. Eles começam a fazer as mesmas coisas, a agir do mesmo modo que Paulo os ensinou. Como amar, como viver uma vida de fé operosa, como viver uma vida de esperança, como aguardar o Senhor Jesus num momento de dificuldade, num momento de insegurança, num momento de perseguição. Então, eles começaram a imitar Paulo, porque Paulo viveu uma vida, podemos dizer, de muita dificuldade na sua jornada. Durante a jornada missionária de Paulo, quer na primeira, segunda ou terceira viagem missionária, nós podemos observar Paulo sofrendo perseguição, mas a perseguição em nenhum momento fez com que Paulo baixasse a cabeça. Pelo contrário, as perseguições fizeram Paulo olhar para trás e perceber que tudo o que ele havia perdido, na verdade, ele havia perdido com o objetivo de ganhar a Cristo Jesus. E aqueles irmãos de Tessalônica começaram a imitar Paulo, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Mas agora aqueles irmãos começam a se aprofundar muito mais no Evangelho. E aqui vem o terceiro ponto. Eram homens que haviam sido transformados e deixado a vida de idolatria, e a partir do discipulado, de um ensinamento, eles começam agora a imitar Paulo e Jesus, e num ponto de maior profundidade. O texto do primeiro capítulo vai dizer que eles agora são modelos. Eles são modelos para toda a região da Macedônia, eles são modelos de crentes para toda a região da Acaia e as regiões que circundavam a Macedônia. Paulo, quando se desloca de Bereia até Atenas e de Atenas até Corinto, Paulo adentra essa região da Acaia e nesse trajeto de Paulo ele ouve as pessoas comentando e repercute nas cidades, na vizinhança, como que pessoas que viviam na idolatria, uma vida devassa, uma vida muitas vezes distante de padrões morais, como que essas pessoas agora estão vivendo uma vida diferente, uma vida em que elas têm uma fé, não uma fé que espera, mas uma fé que vai, que estende a mão. Não um amor que espera, mas um amor que ama, um amor que vai ao encontro. E uma esperança que não sucumbe quando há perseguição. Uma esperança que não desanima quando são perseguidos e afrontados. Então, essa notícia de uma transformação de vida, ela se espalha por toda a região da Macedônia e da Acaia, a ponto de Paulo dizer ainda no primeiro capítulo que aqueles irmãos, eles têm umas características, ou a característica muito parecido com a dele, de Paulo, quando foi perseguido e mesmo no meio da perseguição ele não desanimou. Então essas características, esses 3 pontos da igreja de Tessalônica, nos ensina a entender que uma igreja jovem, como a igreja de Tessalônica, uma igreja que talvez tivesse, eu acredito que não mais do que 1 ano, e uma igreja que mesmo com tão pouco tempo, mas era uma igreja madura teologicamente, era uma igreja madura no conhecimento do Evangelho, era uma igreja madura porque entendeu que ela precisa se envolver com a obra missionária, é uma igreja madura que entendeu que fé não é apenas ficar esperando, mas a fé age, a fé vai. É uma igreja que entendeu que o amor abraça, que o amor chama para junto. E é uma igreja que entendeu que esperar no Senhor é um dos maiores privilégios que o ser humano tem, porque o Senhor nunca nos abandona e nunca nos decepciona. Então essa igreja jovem, uma igreja de tão pouco tempo, ela nos ensina a que possamos ter uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança. Estamos vivendo tempos difíceis em nossa sociedade, não apenas por causa da situação do novo coronavírus, mas também pela situação moral que a nossa sociedade está mergulhada. Mas assim como a igreja de Tessalônica estava mergulhada também numa sociedade imoral, uma sociedade idólatra. Essa igreja não se contaminou com a idolatria e com a imoralidade do seu tempo. Pelo contrário, a igreja foi modelo. E é isso que nós aprendemos e que isso podemos trazer para as nossas vidas. Que possamos ser modelos nas nossas casas. Que possamos ser modelos no nosso trabalho. Que a nossa vida possa ser modelo nos nossos laços de amizade, nos nossos laços e convívios sociais. Que a nossa vida possa ser um exemplo
de pessoas transformadas pelo Evangelho, assim como a igreja de Tessalônica, assim como aqueles irmãos que talvez muitos não davam nada por eles, talvez muitos o ridicularizavam por causa das suas condutas ou da sua conduta, mas o poder do Evangelho transforma vidas. O poder do Evangelho faz com que pessoas abandonem a velha vida e sejam imitadoras de Cristo. E ao longo dos anos elas vão se aperfeiçoando, vão se santificando. E agora elas se tornam modelos. Elas agora são copiadas por outras pessoas. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações. Que a nossa vida possa ser uma vida que possa exalar o perfume de Cristo. Que possamos ser uma vida de modelo. Modelo de crente, modelo de pessoas que esperam no Senhor, modelo de pessoas que têm fé, modelo de pessoas que amam, mas tudo isso não apenas esperando e parados, mas agindo, sendo cooperadores na obra do Evangelho. Que o Senhor abençoe o nosso domingo, que a nossa semana seja debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. Que você, com sua família, durante a semana, possa refletir sobre esse texto, que você possa ler em casa o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses e leia também o segundo capítulo, e eu tenho certeza que será bálsamo para as suas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos guarde nessa semana que se inicia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por mais um domingo, por mais um dia de paz, por mais um dia debaixo da Tua graça, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir durante essa semana, que a nossa vida, que a nossa conduta sirva de modelo e de exemplo para outras pessoas. Que através do nosso exemplo e da nossa conduta, pessoas possam ser alcançadas para o Teu Evangelho, pessoas possam ser retiradas da idolatria e do mundo pecaminoso. Continua conosco, nos abençoa. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, terminamos a reflexão do domingo pela manhã, mas agora vem a segunda parte do nosso culto. Hoje estaremos dando início à nossa EBD digital, a nossa EBD online pela internet. Já fazia tempo, em função desse nosso isolamento social, que nós não temos a nossa EBD. E hoje nós teremos a nossa EBD e eu quero convidar você a permanecer conectado conosco. Você vai ter um tempo aí de 2 a 3 minutos para reunir a sua família, tomar uma água, pegar o seu caderno, a sua Bíblia, uma caneta e acompanhar conosco essa segunda parte do nosso culto ao Senhor nesse domingo pela manhã, que é a nossa EBD. Que o Senhor nos abençoe. Queridos pais, olha, você sabe aquele tempo que você enfrenta vez por outra e no seu tempo a sós com Deus, no seu momento de intimidade com o Pai, e você abre a Bíblia, você lê um texto e você ora ao Senhor, mas está tudo em silêncio. A gente não tem resposta imediata, ou pelo menos achamos que o silêncio não é resposta, e muitas vezes ele é. Exatamente nesses momentos que a gente deve buscar de Deus ainda mais intimidade, porque quando a gente tem intimidade suficiente com Ele, a gente sabe, inclusive, qual é o desejo dele no silêncio. E exatamente num tempo desse de devocional, escrevendo o que Deus estava falando ao meu coração, a gente recebeu de presente essa canção. E o Flávio me ajuda, o Flávio, parceiro maravilhoso, e nós ouvimos de Deus que a canção seria essa. Seria uma canção que nos falaria exatamente quem nós somos e quem Ele é para nós. Ele é nosso Deus e nós somos fruto da sua graça, obra-prima do Senhor. Vamos cantar essa canção? Fruto da graça.
em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu, sou teu. Aleluia. Graça e paz de Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, sejam muito bem-vindos em nosso canal para o estudo da Escola Bíblica da Igreja, a Primeira Igreja Batista no Engenho do Meio. É um grande prazer, uma grande alegria poder ser recebido por você em sua casa nesta manhã de domingo. Às vezes que nós disponibilizarmos um novo material, você será comunicado, você será avisado desse novo material. Então, agora chegou a hora de irmos para o estudo. Vamos ao estudo? O estudo está na lição 6, o maravilhoso amor de Cristo. Antes de iniciarmos esse estudo, eu quero que você preste bastante atenção nesta imagem. Olha só essa imagem e o que ela diz a você, o que ela comunica a você. Aí você encontra uma mãe e a sua filha, a mãe cuidando da sua filha, e essa imagem ela traduz no amor materno, no amor de uma mãe para uma filha, de um cuidado materno. Esse amor que nos inspira, esse amor que nos afeta, esse amor que nos constrange. É maravilhoso. É maravilhoso saber que existe alguém que cuida de nós, que se importa conosco,
que na hora da enfermidade, na hora da tristeza, está sempre ali juntinho para cuidar. E isso nos remete a pensar no amor de Deus para conosco, porque o profeta Isaías faz uma colocação muito importante, porque se nós temos nas nossas relações o amor de mãe como um amor sublime, um amor maravilhoso, o profeta, falando ao povo de Israel, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías, capítulo 49, verso 15. O profeta nos lembra que o amor de Deus é maior do que o maior de todos os amores que nós podemos experimentar aqui nas nossas relações humanas. Portanto, Deus tem um amor maravilhosíssimo e isso se manifestou, se encarnou em Jesus. E é exatamente sobre esse maravilhoso amor que eu quero convidar você a estudar conosco nessa manhã de domingo. Vamos ao texto de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 21. Eu vou ler na versão internacional, nova versão internacional. Gostaria que você pudesse aí acompanhar conosco essa leitura. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedirmos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos explorar, então, esse texto que nós acabamos de ler? Eu tenho algumas perguntinhas para fazer a vocês. A primeira pergunta, que está escondida, né, digamos assim, nesse texto que nós lemos, é: de que modo toda a família nos céus e na terra recebe o nome de Deus? Ou seja, de que modo todos os habitantes da terra, todos os seres criados, de que modo eles recebem ou veem a Deus? Que modo? Hein? O que é que você acha? Está lá escrito no texto de Paulo aos Efésios que ele fala do Pai, não é? Se nós prestarmos bastante atenção, Paulo trata de Deus como Pai. E essa relação que foi muito bem apresentada por Jesus, que nos ensinou a nos relacionar com Deus como um Pai, como alguém íntimo, como alguém que está perto, como alguém que cuida, como alguém que se importa conosco, que se importa com o nosso bem-estar, que se importa com as nossas necessidades. Esse relacionamento de pai está bem explícito nessa carta, nesse texto que nós lemos de Paulo aos Efésios, no verso de número 15. A segunda pergunta que eu gostaria que você respondesse tem a ver com a oração de Paulo, quando ele diz que ele pede que os efésios fossem fortalecidos no íntimo do seu ser, por meio do Espírito do Pai. No verso 16, isso. E a pergunta é: você conhece alguma pessoa que se encaixa nessa descrição?
Que pessoa é essa? Hein? De quem você lembra que foi fortalecido no íntimo do seu ser por meio do Espírito do Pai? Que pessoa? Exatamente. O Filho Jesus. Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro, e ele é o modelo humano para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos entender que, através do Espírito de Deus, nós podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade. Nós podemos lidar com qualquer situação. Como Paulo disse, né? Posso todas as coisas em Deus, naquele que me fortalece. Paulo está exatamente dizendo que através da presença do Espírito do Pai, nós somos capazes de suportar dores, de suportar tentações, de enfrentar dilemas e dificuldades e mesmo assim continuar firmes. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus deu esse exemplo ao resistir às tentações, tanto a do jardim, aliás, tanto a do deserto como aquela do jardim, pouco antes da sua crucificação. Então, em todos esses aspectos, nós podemos encontrar o Filho Jesus como esse modelo de fortalecimento no Espírito de Deus, no Espírito do Pai. Outra pergunta que eu gostaria que você pudesse refletir e pensar é a número 3, que diz: quais são as principais características de nossas famílias e igrejas quando cada membro alicerça sua vida no amor, conforme orou Paulo? Hein? E aí, pense direitinho e tente responder. Quais são as características que nós manifestamos enquanto pessoas, enquanto família, enquanto igreja, quando cada um tem aí a sua vida alicerçada no amor? O apóstolo Paulo, ele fala de duas palavras: arraigados e alicerçados. Quando nós somos arraigados, e a palavra arraigado tem a ver com enraizamento, com um crescimento de profundidade suficiente para que as raízes elas deem sustentação à árvore. E assim essa árvore possa crescer e dar frutos. Da mesma forma, a palavra alicerce tem a ver com base sólida para a construção de um edifício, para edificação de um projeto, edificação de um prédio, enfim. Quando essas características, quando nós conseguimos fundamentar, quando nós estamos enraizados nesse amor, nós damos frutos, frutos viçosos, frutos que permanecem, frutos em amor, frutos com a característica do fruto do Espírito, com todas aquelas características que nós conhecemos, de paz, de longanimidade, de benignidade, de temperança, enfim. Todas essas características elas se apresentam na medida em que nossa vida ela está arraigada e alicerçada no amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Outra pergunta: como podemos conhecer o amor de Cristo, embora não o entendamos completamente? Hein? E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo, ele tem, na sua palavra, ele nos exorta a conhecer as dimensões do amor de Jesus. E aqui eu estou colocando uma imagem para que você possa entender bem que Paulo fala de largura, Paulo fala de comprimento, Paulo fala de altura e Paulo fala de profundidade. Porém, na dimensão espacial nós só temos 3, não é? Aliás, no espaço nós só temos 3 dimensões. Então, essas 3 dimensões estão apresentadas aqui nessa figura, nessa imagem do amor de Cristo. O amor de Cristo que é multidimensional e que todas as dimensões colaboram para o nosso bem. Todas as dimensões do amor de Cristo atuam na nossa vida, na nossa existência, para nos alimentar, para nos nutrir, para nos fortalecer, para nos ajudar em diferentes situações da nossa vida. Então, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, não é? Que nós poderíamos, inclusive,
olhar o homem nessas três perspectivas, na perspectiva espiritual, na perspectiva emocional, na perspectiva física, nessas dimensões que se entrelaçam. O amor de Jesus está a nos penetrar e a nos abençoar e a nos preencher, nos edificar. Mas é interessante porque a gente não consegue enxergar tudo desse amor. O amor de Deus, ele está se manifestando permanentemente em nossa direção, em nosso favor. E nós, como seres ainda limitados que somos, não conseguimos percebê-lo plenamente, completamente. Por isso que Paulo usa a palavra profundidade. Se você olhar para esse objeto, você não consegue enxergar a profundidade dele. Você vai olhar a largura, você vai olhar a altura dele, você vai medir o comprimento. Essas três dimensões, elas são visíveis. Porém, ela não apresenta visivelmente a profundidade desse objeto. Ele pode estar enterrado a uma profundidade da qual a gente não conhece. Né? Portanto, existe uma dimensão do amor de Cristo que nós ainda não conhecemos, porque ela nos atravessa e nos faz perceber que somos eternos. Fomos criados para a eternidade e nós não conseguimos ainda enxergar essa eternidade, embora ela exista, e fomos criados para ela. Essa profundidade desse amor que atravessa a nossa existência, nós estamos conhecendo dia a dia. Nós só podemos assim ter um pequeno relance, um pequeno brilho, digamos assim, desse amor que se manifesta para além da nossa própria existência. Essa profundidade que a gente vai mergulhando e vai conhecendo dia a dia um pouquinho desse maravilhoso amor que está na pessoa de Jesus. Portanto, a gente só conhece vivendo um dia depois do outro, experimentando cada etapa, cada dimensão desse amor de Jesus e entendendo que existe uma dimensão de profundidade sobre a qual nós ainda não temos completamente domínio dela. A quinta pergunta, para nós fecharmos essa etapa de exploração, é como podemos nos assegurar de que o poder de Deus e não a nossa própria força está agindo através de nós. Então, como é que a gente pode afirmar que é o poder de Deus e não a nossa própria força que está agindo? A resposta é muito simples. Quando nossos resultados, o resultado dos nossos projetos, dos nossos esforços, eles são maiores do que o que a gente deseja. Porque o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus que age em nós, ele faz com que as coisas que aconteçam sejam muito maiores do que aquilo que a gente pode pensar ou pedir. Ou seja, a ação de Deus na vida da gente produz resultados para além das nossas expectativas, para além daquilo que você sonhou. É muito maior do que o seu sonho, é muito maior do que o seu desejo. Você planejou, você se esforçou, você fez tudo o que podia para obter 10. E quando você olha o resultado, qual foi? 100. E aí você para perguntar como isso é possível, como tudo isso pode acontecer? E aí a resposta é o poder de Deus. É o poder de Deus que faz além daquilo que você pode pedir, o que você pode pensar. Não é por isso que a gente tem a certeza de que é o poder de Deus que se manifesta em nós, porque os resultados daquilo que a gente faz são muito maiores do que o que a gente pensou, do que a gente planejou, do que a gente desejou. Ok? Então vamos agora para a próxima etapa do nosso estudo. Vamos para a etapa de inspiração. Não é? Inspiração. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Deus ama você? Você já fez essa pergunta, talvez, em algum momento da sua vida? Será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Né? Às vezes a gente está passando por sufoco, às vezes a gente está passando por dificuldade, às vezes a gente está passando por alguns perrengues, né? Usando uma expressão bem popular. E aí a gente pergunta, ora, será que Deus me ama? E aí eu tenho uma resposta para lhe dar. A resposta ela está exatamente na cruz. Quando você olha para a cruz, você pode encontrar a resposta para essa pergunta. Porque na cruz Deus está respondendo com amor a você.
porque, como diz as Escrituras, nem o seu próprio Filho ele poupou para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele, para que nós pudéssemos ter de novo um relacionamento com ele. Então, essa é a resposta do amor de Deus a você. É isso que confirma que ele te ama. O fato de Jesus ter sido entregue, o fato de Jesus ter sido dado como uma oferta por amor, uma oferta de sacrifício, uma oferta que paga os nossos pecados. Por isso que essa é a resposta para a pergunta se Deus ama você. E quando o Max Lucado, autor desses estudos, ele fala sobre como essa expressão de amor de Deus ao entregar o seu filho, ao dar seu filho por nós, como isso toca as pessoas, como isso inspira as pessoas. Ele conta que na época em que a Bíblia de Martinho Lutero estava sendo impressa na Alemanha, a filha de um tipógrafo encontrou o amor de Deus. Ela encontrou o amor de Deus. Ninguém lhe havia falado sobre Jesus. Ela não nutria sentimento algum em relação a Deus, a não ser de medo, de pavor. Tem gente que tem medo de Deus, né? Tem gente que tem pavor de Deus, né? Certo dia, diz o Max Lucado, que ela reuniu pedaços das escrituras espalhados pelo chão. Numa pequena folha, ela encontrou, dos pedacinhos que ela juntou, ela encontrou a seguinte palavra, as seguintes frases, né? Ou a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Apenas essa frase estava escrita nesse trecho do papel que ela pegou. O resto do versículo ainda não havia sido impresso. E mesmo assim, quando a menina viu aquela frase, aquilo deixou ela comovida. A ideia de que Deus lhe daria alguma coisa levou a menina do medo à alegria. Sua mãe percebeu a mudança de atitude e logo perguntou a ela qual a razão da sua felicidade. A filha tirou do bolso o pedaço amassado de papel que trazia o versículo pela metade e mostrou à mãe. A mãe leu e perguntou: e aí, filha, o que é que ele deu? A filha ficou perplexa por um momento e depois respondeu: eu não sei, mãe, mas se ele nos amou o suficiente para nos dar alguma coisa, não deveríamos sentir medo dele. Essa expressão ilustra muito bem aquilo que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Um Deus que nos dá, mesmo nós mortos em nossos delitos e pecados, mesmo nós sujos, ele decidiu nos dar, decidiu nos presentear. Essa é uma prova de amor maravilhosa, porque nós estamos acostumados a dar coisas a outras pessoas que nos alegram, que nos fazem bem, mas Deus deu o melhor que ele tinha, ele deu a si mesmo por nós, estando nós exatamente mortos em delitos e pecados, ou seja, estando nós de costas para ele, de mal dele, sem querer nada com ele, e ele mesmo assim deu o seu melhor por nós. Bem, vamos agora à nossa última etapa do estudo, que tem a ver com a reação. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a reação de Jesus à necessidade humana. Como é que Jesus reagiu aos necessitados desse mundo? E olha, todos os necessitados, sem exceção. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens, e aqui tem algumas delas, e eu quero destacar aqui as passagens em que Jesus se depara com aqueles dois cegos que diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta o que é que eles querem, e eles dizem: nós queremos que voltar a ver. E aí Jesus diz: vai ser feito, e aí faz aqueles cegos voltarem a enxergar. Não é? Mateus capítulo 20, verso 29 a 34 relata essa passagem. Quando Jesus encontra aquele leproso, e aí o que acontece? Jesus também cura aquele homem com lepra, não é? Quando ele pergunta: olha, se você quiser, Jesus, eu serei purificado. E aí exatamente Jesus diz: eu quero
ser puro, e aquele homem é curado, né? Em Marcos, no capítulo 1, versos 40 ao 42. Quando Jesus encontra aquela mãe que havia perdido o seu único filho na cidade de Naim, e aí Jesus diz o texto que ele tem compaixão daquela mulher, ao olhar aquela situação, diz para ela parar de chorar, para o enterro, e ali traz vida, devolve a vida àquele jovem rapaz. Essa história está relatada em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 15. Com a história de Jairo e da mulher que estava sofrendo com um fluxo de sangue, ambos procuraram Jesus quase que na mesma hora. O texto de Lucas, no capítulo 8, versos 40 a 56, relata isso. Jairo tinha uma filha, a única filha adolescente de 12 anos, que estava ali a ponto de morrer, muito doente, e ele vai até Jesus buscando ajuda, pedindo ajuda, ao mesmo tempo que aquela mulher enfrenta aquela multidão que apertava Jesus para tocar em Jesus e ser curada daquela hemorragia. E ali Jesus diz, olha, saiu de mim virtude. E ao se deparar com aquela mulher, ela disse para aquela mulher, olha, tua fé te curou. Glórias a Deus por isso. Porque em todos esses relatos, o que a gente pode encontrar, senão a compaixão de Jesus, senão o sentimento de Jesus humano, ao perceber que o sofrimento humano, de fato, nos limita, nos impede de viver bem e plenamente. Compaixão tem a ver com sentir a dor do outro. Compaixão de Jesus por humanos, por seres humanos como eu e você. Como pessoas que somos, todos temos necessidades. E em todas as nossas necessidades, nós somos atendidos e nós somos acolhidos por Jesus. Por isso que quando Deus envia Jesus, Deus tem uma missão clara e objetiva, que é nos reconciliar com Ele, porque sem Ele nós vivemos o tempo todo necessitados. Nós somos pobres necessitados, né? Como já dizia aquela canção, eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor me alcançou e tem misericórdia de mim. Então, essa é a reação de Jesus quando olha para nós, seres necessitados em todos os aspectos, e talvez você fique pensando, não, mas eu tenho dinheiro no bolso. Tem pessoas que têm dinheiro no bolso agora, mas não conseguem dormir, precisam de uma medicação para dormir porque não têm paz. E em todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem, Jesus ele tem compaixão de nós. Essa foi a reação de Jesus. Esse foi o amor que Jesus manifestou à humanidade. E aí a pergunta que não quer calar: como você reage a esse amor? Diante desse amor, dessa compaixão, dessa entrega por cada um de nós, como é que eu e você reagimos? É difícil nós nos desvencilharmos dessa relação. É difícil nós nos separarmos dessas circunstâncias, né? Para toda necessidade existe o acolhimento de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele fez essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta de Paulo vem acompanhada de algumas possibilidades que talvez eu e você já tenhamos vivido. Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja quantas circunstâncias difíceis para nós seres humanos enfrentarmos. E será que alguma dessas circunstâncias é capaz de nos separar desse amor que se manifestou em Jesus, que teve compaixão por nós, que sentiu as nossas dores e nos acolheu em nosso sofrimento? E aí o apóstolo Paulo prossegue respondendo a pergunta que ele mesmo fez: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glórias ao nosso Deus por isso.
porque em nenhuma dessas circunstâncias, nem a vida, nem a morte, nem qualquer outra criatura ou poder, nem qualquer outra circunstância pode tirar de mim esse amor que foi manifesto por Deus ao se entregar na cruz, ao encarnar em Jesus, está aqui conosco e nos consolar e nos dar esperança. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a manifestação do amor de Deus. E quando eu entendo esse amor, eu sou impulsionado a fazer exatamente o mesmo com o próximo. Eu sou impulsionado a ter compaixão pelo outro. Eu sou impulsionado a sentir a dor do outro, exatamente como fez Jesus. Por isso que é impossível que a igreja de Jesus não se pareça com ele. Nós, como igreja de Jesus, precisamos nos parecer com Jesus na manifestação desse amor, que se compadece, desse amor que sente a dor do outro e que está junto para ajudar, para suprir necessidades. Que eu e você possamos reagir dessa forma, que eu e você possamos manifestar esse amor maravilhoso que foi dado e manifestado por Deus em Jesus, nos movendo para Ele, porque agora nós estamos em Deus. E estando em Deus, nós podemos manifestar as obras da luz, nós podemos manifestar com a liberdade o seu amor ao próximo. Por isso que eu quero nessa manhã orar com você no final desse estudo, pedindo a Deus que continue movendo o nosso coração segundo o amor dele, para que esse maravilhoso amor de Cristo esteja nos fazendo reagir para encontrar o outro em suas aflições e necessidades e levar esse amor que consola, que cura, que liberta. É o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse encontro, obrigado por esse estudo, obrigado por essas pessoas que nos acompanharam aqui nesta manhã, que elas possam ter entendido, que o Teu Espírito Santo possa as ter convencido da Tua vontade, da Tua verdadeira vontade que transforma, que liberta, que consola, manifestos na pessoa de Teu Filho Jesus. Ó Deus, que essas pessoas possam encontrar esse amor e que elas jamais, jamais e absolutamente possam deixar de seguir e de deixar que esse amor possa transformá-las dia a dia na medida em que elas vão conhecendo a profundidade desse amor que está em Cristo Jesus. Amém. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir Tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de Ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou Teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir Tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de
louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo assim. Sou fruto da graça, do amor que me